resistência bacteriana, ou seja, está usando um antibiótico inadequado, né, e está aumentando a resistência de algumas bactérias. Então, o de antibiótico tem que ser prescrito de acordo com a bactéria correta, para aquele caso. Eu vejo muito muito comumente a gurizada mais nova usar, porque não quer que fique com o olho vermelho. Né? Vai para a festa e tal, para não ficar com o olho vermelho. E esse é um dos colírios que pode causar problema, né? São colírios que normalmente têm vasoconstritores, ou seja, o olho vermelho, os vasos sanguíneos eles estão dilatados, então fica vermelho. Então, se você pingar um colírio que faz a vasoconstrição, a constrição dos vasos sanguíneos, o olho vai ficar mais branquinho. Só que tem vários problemas. Primeiro, é um efeito temporário, não vai curar a causa do problema. Segundo, tem o chamado efeito rebote, ou seja, o olho vai ficando viciado aquele colírio, porque ele pinga, na hora fica branco, daí a pouco fica vermelho e precisa pingar de novo, é que nem uma droga. A pessoa precisa consumir cada vez mais para obter o mesmo efeito. Terceiro, são colírios que eles podem machucar, né, a superfície da córnea. Eles interferem na lágrima e na superfície do olho, e provocam um certo ressecamento e às vezes até úlcera de córnea, dependendo da agressividade, da quantidade de vezes que a pessoa usa. Então, o uso muito isso é uma esporádico... novidade para mim, eu nem sabia que se usava isso. Não, eu sei porque eu tenho filhos e o Vitor é extremamente vaidoso, né, e durante uma época eu me lembro que até que numa entrevista, acho que foi com o Sérgio mesmo, que a gente citou isso, tocou no assunto. E era muito comum, tipo assim, vou para uma festa, tô com o olho vermelho, vou botar umas gotinhas para... Deixa eu dar uma dica, a melhor coisa é pegar um colírio de lágrima artificial, guardar na geladeira e pinga uma gotinha. Porque tipo o gelo faz a vasoconstrição. O geladinho faz vasoconstrição. Exatamente, o Fresh Tears, o Optive, qualquer um, né, faz a vasoconstrição sem os efeitos colaterais do vasoconstrição. Esse tipo Fresh Tears, essas coisas assim, esse não faz mal? Nada. Esse é lágrima artificial? Muito pelo contrário, faz bem. Porque ele lubrifica a superfície, pode usar constantemente, sem nenhum efeito colateral. Eu que sou dentista, a gente seguidamente está pingando coisa no olho, precisa sempre cansaço. Não, assim, esses lubrificantes não tem problema nenhum. Bom, então nós vamos de novo para o comercial. Eu sei que está muito bom, mas faça muito rapidinho e nós já voltamos para o último bloco. Cirurgia plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, um nariz adunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento. Rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. Que ótimo. Provavelmente já perdemos a primeira música. A gente nunca acha uma vaga quando está com pressa. Ó, aquele casal está saindo. Vai logo. Só que a gente precisava. Um cavalheiro. Olha, o show já está na metade e nós estamos sentados esperando pelo seu galã. Finalmente. Vamos? Poderia ter a honra de tua companhia, milady? Seu casamento durará enquanto você o colocar em primeiro lugar. Me desculpa. Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Pois é, nós cortamos de novo o Dr. Sérgio aqui e vamos procurar cortar o menos possível agora no terceiro bloco, porque a gente estava falando sobre transplante de córnea, e eu sei que hoje em dia é extremamente fácil fazer o transplante, né?
Vocês não me cortaram nada, vocês deixam a gente falar bastante, o que é muito bom nesse programa. A córnea, quando ela tem alguma alteração, ela é opaca ou o formato dela não está adequado, a pessoa também passa a não enxergar muito bem. E o tratamento é o transplante de córnea. Até existe uma córnea artificial, mas ela é reservada para casos muito específicos. Então, na grande maioria dos casos, nós utilizamos uma córnea humana, ou seja, uma pessoa, depois que foi a óbito, depois que morreu, doa a córnea. E essa córnea... Essa córnea que é doada, ela pode ser guardada ou ela tem que ser usada imediatamente? Não, ela é guardada. Hoje nós temos um líquido, um meio de conservação que preserva essa córnea, que conserva essa córnea por até 10, 12 dias. Né? Legal. Então hoje, o que nós fazemos? A córnea é retirada da pessoa que doou, o sangue é retirado para analisar, para ver se a pessoa não tem AIDS, hepatite, etc., para não transmitir. Apesar da córnea ser um tecido absolutamente sem vasos sanguíneos, sempre existe um certo risco de transmitir doenças. O risco é muito baixo, porque a AIDS, hepatite são basicamente transmitidas quando tem contato sanguíneo. Né? Mas na dúvida nós não utilizamos córnea de um doador que teve alguma doença infecciosa. Então, o fato de nós guardarmos a córnea por alguns dias facilitou nesse sentido também, porque a gente tem que ter tempo para receber o resultado do exame laboratorial, se a pessoa tinha AIDS, hepatite, etc. Então nós temos de 10 a 12 dias para transplantar. Recentemente, até um ano atrás, aqui em Porto Alegre, a fila de espera era 1 ano. Porque como nós usamos córneas humanas, nós precisamos de um doador. Né? Então a fila era muito grande e todo o processo de doação, captação, era muito burocratizado, funcionava parcialmente. E a Central de Transplantes do Estado do Rio Grande do Sul, junto com os hospitais transplantadores, no nosso caso lá no Hospital de Clínicas, nos envolvemos num programa mais intensivo, né, para tentar diminuir a lista de espera. Então nós fizemos uma quantidade maior de transplantes e a Central de Transplantes do Estado também está de parabéns por ter feito uma mobilização muito grande. Nós lá no Hospital de Clínicas fizemos mais de uma centena de transplantes no último ano. Então hoje a lista de espera praticamente não existe. Ou seja, o paciente precisa de transplante, ele entra na fila, em 15, 20 dias, normalmente ele está recebendo a córnea. Que legal, no máximo um mês. Então, dá para mais ou menos agendar uma data do transplante. Né? Então, isso melhorou muito. E tem risco de não aceitação? Existe o risco de rejeição, ou seja, a pessoa vai receber um tecido, a córnea, de outra pessoa. Então, o sistema de defesa pode chegar em algum momento e reconhecer que aquela córnea não é dela, que é de outra pessoa. Como a córnea não tem vasos sanguíneos, o risco é menor do que transplantar um rim, por exemplo, né? Que a pessoa que transplanta rim tem que tomar os imunossupressores, os remédios contra a rejeição. No caso da córnea, na grande maioria das doenças da córnea, são doenças que não têm vasos sanguíneos. Então, só com colírio é suficiente para controlar. Então, o risco de rejeição existe, mas é 5 a 10% só dos casos, ou seja, é a minoria. E quando existe a rejeição, nós tratamos a rejeição. Rejeição do transplante não significa que tem que trocar a córnea, significa que tem que tratar e na maioria das vezes se reverte. Eventualmente, quando não reverte, se troca o transplante. Faz um outro, né? Faz um outro. E o transplante de córnea é com anestesia local, é ambulatorial, ou seja, o paciente não precisa ficar internado, ele vai no hospital, nós fazemos o transplante com anestesia local, ele fica 2, 3 horas na sala de recuperação e vai para casa no mesmo dia, com o olho fechado, e no dia seguinte nós já tiramos o curativo e começa com os colírios. Então é um procedimento que evoluiu muito, assim como a catarata evoluiu bastante, que nós falávamos há pouco, o transplante também sofreu uma série de evoluções nos últimos 10 anos. Pensa que põe catarata logo cedo. Daqui a alguns anos aparece uma lente nova. Vamos supor, daqui a 10 anos, 15 anos aparece uma lente nova. Existe a chance de trocar a lente? Existe a chance de trocar, só que no momento que nós implantamos a lente, ela cicatriza, né? Então ela fica aderida dentro do olho. Para retirar, nós temos que desfazer essas aderências. Então é uma cirurgia um pouquinho mais traumática, mas existe essa possibilidade. E é arriscado daí? O risco existe, mas não é um risco muito grande. Existe essa possibilidade. Algumas curiosidades, Sérgio, tá, que a gente viu em outros programas que passaram agora há pouco tempo. Troca de cor de olho. Não existe troca de cor do olho aprovado nem pelo FDA, que é o órgão que regula nos Estados Unidos, nem pela Anvisa, que regula aqui no Brasil. O que existem são duas situações. Uma, deixa eu mostrar esse olhinho aqui de novo. O que dá a cor do olho é um músculo que nós temos aqui dentro, né? Chamado íris, dá para ver aqui, né?
Então, essa íris, ela contrai, a pupila fica pequena, né? Aqui no centro da íris nós temos uma pequena abertura, o pretinho do olho, a menina dos olhos é a pupila. Então, quando esse músculo ele dilata, a pupila fica maior, e quando esse músculo contrai, ela fica menor. Quem faz isso é a chamada íris, que é o que dá a cor do olho. Em pessoas que têm a íris escura, que têm o olho escuro, existe um laser que dá para se fazer para tirar ou diminuir a pigmentação da íris. E aí o olho fica um pouco mais claro. É um procedimento que em alguns países se faz, mas ainda está numa fase experimental, como eu falei, nos Estados Unidos, o FDA, a Comunidade Europeia, e aqui no Brasil, a Anvisa, não é um procedimento aprovado. Esse é um laser derivado de um laser que começou a ser utilizado para glaucoma. Algumas formas de glaucoma se faz um orifício, um furo na íris, e aquela região fica despigmentada, né? Então, é uma alternativa. Mas, como eu falei, não é aprovado. Uma outra alternativa é uma prótese de íris, ou seja, uma íris artificial, essa parte colorida do olho artificial. É o que estavam fazendo no Brasil, que Isso até apareceu no Fantástico. Exatamente, né? foi o que apareceu no Fantástico, daquela paciente que foi submetida a esse procedimento. Esse é um procedimento absolutamente irregular, é um procedimento que não é nem experimental para a troca da cor do olho. E essa íris artificial é utilizada para crianças que nascem sem íris, que nascem sem essa parte que dá a cor do olho, uma doença chamada aniridia, que é associado a várias outras doenças de córnea, de glaucoma, de retina. Então, em alguns casos muito selecionados, nós, ao fazermos a cirurgia de catarata, nós implantamos uma íris artificial, né? Existem alguns riscos. Um dos riscos é para a córnea, que foi o que aconteceu com aquela paciente, né? Que a córnea não resistiu e acabou descompensando, acabou ficando opaca, ela precisou de um transplante de córnea. Então, isso é feito em casos muito selecionados. Pacientes que tiveram acidentes automobilísticos, por exemplo, que perfuraram o olho e perderam uma parte da íris, a parte colorida do olho. Então se implanta uma íris artificial, uma prótese, para tentar restabelecer a estética. Mas assim, em casos muito pontuais, né? Não existe troca da cor do olho. O que existe são lentes de contato, não é cirurgia, lentes de contato que se colocam em cima do olho, coloridas, né? Para mudar a estética. Essa tem problema? Não. Não tem problema se for adaptada corretamente. Feita no oftalmologista. Não é só chegar numa ótica e comprar uma lente. O que é muito comum, né? As que a gente vê, normalmente as mulheres vão... Infelizmente. Uma estava me dizendo que comprou no salão de beleza. E é proibido por lei. Que eu me apavorei quando ela disse que comprou no salão de beleza. Eu digo, não, para aí. Só me explica de novo. A lente de contato comprando no salão de beleza? A legislação brasileira é muito clara. É proibido comprar lente de contato em qualquer estabelecimento, porque a lente de contato ela tem que ser adaptada. Nós temos que verificar a curvatura da córnea, o grau, a lente ela tem uma espessura, dependendo da lente o material não é adequado. Então tem que ser no oftalmo. Tem que ser no oftalmologista. Não é nem no shopping. Não. Nem em ótica. Não. Isso é trabalho médico. Né? Adaptação de lente de contato. Mesmo que seja uma coisa estética, mesmo que seja só para trocar cor. Isso é importante, isso é uma informação importante passar. O Miguel ele não trabalha com estética, tem que ser feito por médico. Né? Tu não trabalha com estética, tu é odonto, tu faz procedimentos cirúrgicos. Né? Nós adaptamos um corpo estranho no olho. Esse corpo estranho, que é a lente de contato, ela tem que ter qualidade e tem que ser acompanhada. Porque nós cansamos de receber pacientes usando lentes de contato mal adaptadas, compradas em vários locais, que tem úlcera de córnea, nós já precisamos fazer transplante de córnea em função disso, né? Por contaminações. Então o risco é grande. E o uso não dá para usar a lente do amigo, né? Não dá para pegar do amigo e sair usando. E limpar bem a lente também, né? É fundamental. Num dessas cirurgias que estava fazendo a minha netinha, também sentou uma senhora do meu lado, que o neto teve problema e ficou cego em função do mau uso da lente, exatamente, né? A lente é um corpo estranho, então ela tem que estar sempre bem limpa, tem que estar esterilizada. Ainda mais que a pessoa tira e coloca do olho, toda hora pode estar contaminando. Né? Um comentário que eu ouvi esses dias, uma amiga, nem vou, não dá para ver quem é, ela estava dizendo para Ana Carolina, não, mas eu tenho tanta facilidade na minha lente que às vezes eu tiro, lavo na pia e boto no meu olho. Ela está correndo um risco muito grande de a lente se contaminar por uma ameba, que é um protozoário chamado acantameba. A acantameba está na água, em qualquer torneira, em qualquer água de chuveiro, piscina, sauna, hidromassagem, e a contaminação da lente é muito comum por essa acantameba. Essa acantameba pode contaminar o olho sem lente? Não, sem lente não. Tá. Muito raro. Na grande maioria das vezes ela vem da lente para o olho. E a infecção do olho por essa acantameba é gravíssima. Tem muitos casos que nós não conseguimos recuperar, mesmo com transplante de córnea, a pessoa vai à cegueira. Uma outra curiosidade, tá, que eu vi num programa
Desculpa você que tem tatuagem, eu acho um absurdo como cirurgião plástico, tá? Eu já falei isso antes, né? Aí eu como mulher também acho horrível. Mas não é tudo nem bem, como hoje em cirurgião dia... plástico, eu acho muito antiestético. Eu também não gosto. Eu acho pessoal. absurdo porque qualquer coisa que é irreversível, o pessoal diz assim, não, mas hoje eu tiro. Não tira. Não é bem assim. Tatuagem é uma cicatriz pigmentada. Dá para, no máximo, tirar o pigmento. Fica uma mancha horrorosa. Então, eu sou contra qualquer procedimento definitivo. E eu vi em programas de curiosidade o pessoal tatuando o olho. Quer Existe isso? Não, tatuando de cor. Um cara com olho vermelho, o outro com olho amarelo, o outro com olho azul. Imagina o risco. Existe, mas o risco é muito grande. É muito melhor usar uma lente de contato com o desenho mas que quiser. eles tatuam a córnea esclera, e a né? esclera, exatamente. O branquinho do olho fica vermelho. A parte branca do olho. Ou fica preto. Exatamente. É um absurdo, o risco é grande. A gente tem alguns pacientes com esses pigmentos na esclera e fazem esclerites, inflamações, às vezes, de difícil tratamento. Então não tem que se fazer. O risco de perder o olho deve ser muito grande com isso aí. Né? É grande, claro. Usa uma lente, que é como tu falou, não é definitivo. Né? A hora que quiser, tira. Mas esse alerta da lente de contato, olha, quem ligou agora, a lente de contato só pode ser adquirida, só deve ser comprada no oftalmologista. Exatamente. Mas o risco é muito grande. Como utilidade pública, tá, Sérgio? Porque tu disse que o glaucoma é uma coisa que acontece, não é tão infrequente e que pode levar à cegueira. De quanto em quanto tempo um paciente normal, por exemplo, eu acho que eu enxergo bem, tá? De quanto em quanto tempo ele deveria fazer uma consulta com o oftalmologista? O ideal é uma vez por ano, porque a única maneira de detectar, por exemplo, o glaucoma é medir a pressão e examinar o nervo óptico, o fundo do olho. Além disso, no exame de rotina, vamos fazer vários outros exames, como esse do fundo de olho. Isso um paciente considerado normal, ou seja, que não sente nada e que não tem familiares com glaucoma. Tu pode ser absolutamente normal, né, não sentir nada em termos visuais, mas tu tem um pai, uma mãe, ou um primo, um irmão com glaucoma, já muda. Aí o paciente tem que ser avaliado mais frequentemente, a princípio de 6 em 6 meses. Porque às vezes a pessoa tem essa carga genética do glaucoma e, como eu falei antes, o glaucoma ele tem que ser tratado precocemente. É um tratamento preventivo contra a cegueira. Porque se pega o glaucoma numa fase muito adiantada, muitas vezes não tem mais o que fazer. Então tem que preservar o nervo óptico numa fase inicial. E a única maneira de diagnosticar o glaucoma é examinando. Então se a pessoa já tem um componente genético do glaucoma na família, tem que examinar mais frequentemente. É indolor, né? E Miguel, não dói absolutamente nada. Um alerta também fica,